Olá, este é um novo espaço de opinião que todos os 15 dias vamos ter nesta emissão. O objetivo é trabalhar as áreas da economia, da política e da sociedade. O primeiro tema que hoje vos propunha a refletir era exatamente a questão em volta do referendo e do Tratado de Lisboa. Vamos começar por ouvir algumas opiniões escolhidas na rua. Já ouvi falar do Tratado de Lisboa? Certeza. É a favor ou contra? A favor. Acha que deve ser ratificado na Assembleia? Acho que sim. Já ouvi falar do Tratado de Lisboa? Já ouvi falar, mas não faço ideia do que não ando dentro dos assuntos. Tem alguma opinião se deve ser ratificado na Assembleia da República? É assim, eu não tenho visto muito bem as notícias porque ando com a vida um bocado ocupada e não tenho ouvido os jornais. Mas sim, acho que deveria ser ratificado, embora não saiba muito bem o que é. Já ouvi falar do Tratado de Lisboa? Já. Tem alguma ideia se é a favor ou contra? Portanto, ouvi falar, mas não o conheço profundamente, de maneira que não sei. Portanto, não lhe posso dizer se sou completamente a favor ou contra. Eu acho que tem algumas vantagens, mas tenho algumas reticências. Sou defensor do Tratado de Lisboa e, no mesmo sentido, entendo que este deveria ser referendado pelos portugueses. Ao contrário daquilo que o Governo decidiu, fazê-lo através de uma ratificação parlamentar, entendo que o referendo era muito útil por duas ordens de razões. A primeira dessas ordens de razões diz respeito à questão da reflexão que nós, em Portugal, deveríamos fazer sobre as questões associadas à Europa. Quando entramos na Europa, de facto, foi um momento importante para a sociedade portuguesa, mas a Europa tem evoluído num sentido que, nem, na minha opinião, não é de facto a mais correta. E os sinais são preocupantes. A Europa tem hoje enormes dificuldades ao nível do crescimento económico, do desemprego, e há uma política neoliberal que preocupa os cidadãos. E essa Europa tem sido construída por um conjunto de tratados, começar pelo Tratado de Amsterdão, posteriormente o Tratado de Maastricht e agora este Tratado de Lisboa. Esses tratados têm sido feitos e ratificados sempre sem intervenção dos cidadãos, sem as escolhas dos cidadãos. Têm sido, de facto, tratados que, de alguma maneira, têm sido trabalhados e decididos sempre nas costas do povo e dos cidadãos. Nesse sentido, penso que, mais uma vez, a Europa adia esta questão da discussão política sobre o sentido que queremos dar para a Europa. Há uma frase muito feliz do diretor do Le Monde Diplomatique, do Bernard Cassen, um dos dirigentes e fundadores da ATTAC, que diz de facto que os tratados têm funcionado como o cavalo de Troia da globalização. Isto porquê? Porque conseguem introduzir na Europa um conjunto de perversões que têm desregulado as instituições, nomeadamente através da desmantelação do modelo social europeu, tal qual nós o conhecíamos. E essa é, de facto, uma das grandes perversões dos tratados que não têm sido referendados pelos povos europeus. E, de facto, há um certo medo por parte dos políticos eleitos em querer consultar o povo. E esse medo é um sinal muito preocupante. A outra ordem de razões que existe neste tratado, e na hipótese de fazermos o referendo, é a necessidade de, em Portugal, se fazer uma discussão ampla sobre a questão europeia. Até pelo ponto de vista pedagógico. Eu penso que seria essencial esse debate, uma vez que a maior parte dos portugueses tem, por vezes, algumas dificuldades em encontrar alguns referenciais do que é a Europa ou as instituições da Europa. E, portanto, esse lado pedagógico sobre as questões europeias, penso que também seria muito útil para os portugueses, e a discussão em volta do referendo teria, de facto, essa utilidade acrescida. Não acha que o povo devia ter sido consultado por referendo? Não, porque o povo tem os seus representantes que foram eleitos na Assembleia. Portanto, a Assembleia pode perfeitamente manifestar a vontade do povo que representa. Eu penso que a Assembleia que é suficiente. Os referendos, portanto, embora tenha sido uma promessa que fizeram, penso que ficam caros ao país. Em tempo oportuno, se fosse caso disso. Portanto, os governantes é que
determinam o que o cidadão deve ter ou não ter, portanto, só nesse caso é que eles podiam determinar que houvesse referendo. Eu penso que para a imagem de Portugal lá para fora era um bocado mau, porque sabemos que a Inglaterra está... A Inglaterra, se Portugal for a referendo, a Inglaterra também fará referendo e o tratado poderá não passar, não é? Pelo menos é o que toda a gente sabe. E o Ministro está a tentar esconder isso. Não quer que o país vá a referendo. É como eu digo, se as entidades políticas chegarem a um consenso, acho que nós também não temos muito o que dizer, não é? Até porque o povo português não está muito informado acerca disso. Para hoje, pronto, penso que seria o essencial da opinião. Deixo-vos, contudo, um contacto por mail que poderão usar para dar os vossos contributos e opiniões sobre este espaço. O mail é perspectivas232@gmail.com. Despeço-me, saudando, de facto, todo o auditório e encontramos-nos aqui neste espaço até de hoje a 15 dias.